Aí o versículo 3, já estamos dentro do segundo flagelo. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O segundo e o terceiro anjo derramarão as suas taças sobre as águas. O primeiro, que no caso aqui já é o segundo anjo, ele vai derramar no mar, ou seja, em todas as águas que separam os continentes. Morrerão todos os seres que habitam nas águas, que se tornará em sangue. A navegação se tornará impraticável. Para esse autor aqui, ou para esses autores desta editora, eles colocam como uma catástrofe mundial, né, bem mais ampla que o reino da besta. Não podemos descartar também essa hipótese. Então aqui para esse outro autor, o mar, ele se refere ao mar Mediterrâneo. Toda alma vivente morreu no mar. Deveria ter sido traduzido criatura vivente. Portanto, todas as pessoas em navios no Mediterrâneo morrerá, juntamente com todos os peixes. Tornou-se em sangue. Isto não poderia acontecer literalmente, como aconteceu na segunda trombeta. Ele se refere a Apocalipse capítulo 8, a segunda trombeta. Diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A diferença aqui é que todos os seres viventes ali vão morrer nesse segundo flagelo aqui, ou nesse derramar da segunda taça. Então, o mar aqui talvez se refira ao Mediterrâneo, em torno do qual está localizado o reino do anticristo. Apocalipse 16, 4, aqui já entrando no terceiro flagelo. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Anteriormente, o outro flagelo era sobre o mar, agora é sobre as fontes das águas, águas doces. O segundo e o terceiro anjo derramarão as suas taças sobre as águas. Aqui ele repete. O segundo, que seria o terceiro anjo aqui, derramará sobre as águas potáveis, que feitas sangue, serão dadas a beber aos assassinos dos santos e profetas. Estas duas pragas completam os julgamentos iniciados pelos toques da segunda e da terceira trombeta. Ele também se refere lá, Apocalipse capítulo 8. A terceira trombeta fala daquela grande estrela ardendo como tocha, chamada de absinto. Vocês lembram disso? A gente estudou lá, né? A terça parte das águas se torna em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Rios e nas fontes das águas fala também de todos os rios subterrâneos. Em outras palavras, toda a água por todo o reino da besta estará envenenada. Se tornaram em sangue. Isso não deve ser considerado simplesmente simbólico. Realmente vai acontecer. Se tornaram em sangue. Isto não poderia também acontecer literalmente, como aconteceu no Egito? Uma pergunta que ele faz. Então vamos a ela. Êxodo capítulo 7. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Percebam que isso aqui foi regional. Somente o Egito foi atingido por essa praga. E é uma possibilidade de acontecer também futuramente, somente no reino da besta. Apocalipse 16, 5. Eu ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. A gente vê primeiro o versículo 5 e depois a gente lê o versículo 6, que também é
esse anjo das águas. No livro do Apocalipse, uma grande variedade de ministérios é atribuída aos anjos. Esse anjo é o anjo das águas. Com relação ao julgar todas as coisas, revela o fato de que Deus seria injusto se ele não julgasse como deve. Então esses 3 versículos aqui eles vão louvar a Deus por sua justiça nessas pragas, e a gente vê que Deus, ele é justo e que é um atributo de Deus. Vejam o que diz Romanos 2,5: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui mais alguns atributos de Deus eu deixo para vocês somente na apostila, para conferir mais à frente. Versículo 6, então, é a continuação das palavras desse anjo das águas. E ela diz assim: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E aí, João, ele ouve outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Sangue dos santos e dos profetas refere-se àqueles que serão assassinados pelo anticristo durante o tempo da grande tribulação, por causa da fidelidade deles ao Senhor Jesus Cristo. E lhes deste a beber o sangue. Isso revela o fato de que os adoradores da besta estão recebendo o que eles justamente merecem. Derramaram sangue de santos e profetas, lá em Deuteronômio 32, versículos 42 e 43, falando da ira de Deus: embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Isaías 49, 26, o Salvador aqui de Israel: e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com mosto. Mosto é vinho novo. E toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Algumas traduções trazem o poderoso de Jacó. Mateus 23, 29 ao 31. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificai os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E a gente pega a parábola dos lavradores maus, registrado por Marcos, capítulo 12, do 2 ao 5. No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outros lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Ainda sobre o mesmo tema, derramar sangue de santos e profetas, Lucas 11, do 49 ao 51, por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peça contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Apocalipse 18, 24. A ruína da Babilônia é completa e definitiva. Lembrando mais uma vez que nós vamos falar muito sobre ela, sobre essa Babilônia, que ela é uma cidade, mas também é um sistema religioso pagão, idólatra.
E na Babilônia se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Apocalipse 16, 8, o quarto flagelo agora. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Esse autor aqui diz que na quarta trombeta os planetas escurecem parcialmente, mas aqui o calor aumenta até abrasar os homens. Para Deus é tão fácil fazer acontecer um quanto o outro. O sol, o quarto anjo despejará sua taça sobre o sol, que emitirá muito mais calor do que o habitual. Essa praga é o fechamento dos juízos começado em Apocalipse 8:12 e exibirá de uma vez por todas o caráter dos ímpios. Debaixo do excessivo calor solar blasfemarão de Deus. É o recrudescimento da criatura contra o Criador, que já foi mostrado em Apocalipse 9:20. Assim, vemos que quando o homem rejeita a graciosa salvação em Jesus, traça ele mesmo o seu próprio destino, a primeira morte e a segunda, que é o lago de fogo. Derramou a sua taça sobre o sol, refere-se ao que está totalmente além do alcance do homem. E esse queimar os homens acrescenta as chagas e também exacerba o problema da escassez de água. Claramente o sol nesse tempo irradiará mais calor para a terra do que nunca antes. Além disso, parece que essa praga estará também limitada a toda a área do anticristo. Se esse for o caso, o Senhor terá que impedir o efeito do calor em outras regiões do globo. Um texto bíblico, lá em Lucas 21:25, sobre a vinda do Filho do Homem, ele diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, de fato, haverá sinais no sol e certamente esse vai ser um deles.